guardando, né? Com certeza. Com certeza, nego. Com certeza. Pois é, não sei se tu vai dar Foi uma lá, passada. Eu tive dando uma lidazinha em ativismo ecológico, o ambientalismo, panteísmo. Não sei se tu vai dar uma passagem nesses assuntos também, que tem a ver com essa questão ecológica. Eu só acho que a gente. É muita coisa para um dia só, entendeu? Eu acho que a aula dá para a gente Não, só passar dá uma uns. pincelada, né? Nessa área. Não, você pode tocar no assunto depois aí, dependendo da oportunidade, a gente vai explanando aí. Tá certo? Então, como a gente está voltando aí na ESO, bom dia. Chego agora. Bom dia, gente. Beleza? Bom dia, Brenda. Bom dia a todo mundo que a gente não falou ainda. Sim, mas continuando aí, a gente começou a falar logo de início, né? E a gente fez uma. Para quem não sabe, a gente está falando hoje sobre a mordomia da natureza e o aquecimento global. A pauta principal seria o aquecimento global. E para quem. A gente fez duas perguntas, a gente começou com duas perguntas. Né? A primeira. Eu acredito no aquecimento global? Será que eu acredito? Existe aquecimento global? Ou é uma falácia de grupos ideológicos que estão colocando aí no planeta que o planeta vai aquecer e etc., que as geleiras estão derretendo e tudo mais? É uma questão de falácia, é um fake news? Ou realmente existe aquecimento global? Então, a primeira ideia é saber se eu com a realidade ou eu acho, acredito que seja mais uma historinha que estão plantando aí, mais uma novidadezinha do mundo, que dessas novidades que vem um dia e depois desaparece e ninguém fala mais. Né? A segunda questão é, caso a minha resposta seja assim, não, eu acredito no aquecimento global, eu acredito que a natureza precisa de cuidados especiais e tudo mais. O que é que eu tenho feito para melhorar o meu meio ambiente onde eu vivo? Tá certo? Se a minha atitude mudou, se eu mudei de atitude em relação a como eu lido com determinados produtos, como eu lido com, de uma forma geral, minha vida mudou por conta disso? Ou não? Ou eu vivo como se não, é como se a gente terceirizasse a responsabilidade da gente e dissesse assim, não, isso aí é responsabilidade das empresas, das indústrias, das grandes corporações, não é responsabilidade minha, até porque eu jogar um litro de óleo queimado no ralo, no sifão da minha casa, isso aí não vai resolver em nada a questão da natureza, né? Então, por isso que eu estou trazendo essas duas perguntas para vocês, né? Para quem está participando da aula, para quem vai assistir, quem vai ter a oportunidade de assistir depois. E começando com essas duas perguntas, né? Por isso que o tema da aula é mordomia da natureza. É como eu estou servindo a natureza, como eu estou trabalhando, cuidando dela. A gente entende que desde o Éden colocado cultivar a lupinha. Tô com aqui, ó. Tá vendo? Aí tá certo. Muito bom. O homem foi colocado no jardim para cuidar do jardim, né? Para zelar. Ele não foi colocado no jardim para destruir o jardim. E a gente sabe que conta-se a história bíblica que após a queda do homem, o mundo, a própria natureza entrou em transformação. Eu queria deixar um texto que está em Romanos 8, do 19 ao 22, que seria o texto para a gente pensar nessa aula aqui. Tá certo? Romanos 8, 19 a 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Então veja aqui no livro de Romanos, né, falando desse sentimento, né, da natureza, do espaço em que a gente vive aqui no planeta Terra, né, em todos os sentidos. Porém, a gente sabe que a questão da natureza, a questão da preocupação ambiental, ela é um assunto novo, relativamente novo. Se a gente imaginar que há 100 anos atrás ninguém era louco de achar que... Pelo contrário, eu lembro que eu estava fazendo a pesquisa aí sobre a questão da destruição da Amazônia, da área da Amazônia, né, na região norte do Brasil, que, se não me engano, na época da ditadura, né, foi quando ela foi mais destruída, porque era como se fosse uma obrigação. Eles queriam industrializar, urbanizar aqueles lugares ali, então saiu devastando tudo que eles podiam fazer. Então, se não me engano, eu sei, Cláudia aí me corrija se eu tiver... Teve período de 60, década de 60, 70, foi onde houve uma das maiores, como é que se diz, devastação da floresta amazônica. Porque não se tinha nenhuma preocupação em relação a isso, né? A questão do derretimento das geleiras também. Eu lembro que aqui em Olinda, eu nasci em Olinda, né? E quando eu tinha 4, 5 anos, a gente saía de casa e ia caminhando, né? Marcão deve lembrar disso. Ia mamãe, papai, os 7 filhos, depois ainda pegava o pessoal de Marcão, a família de Marcão, ia-se embora andando lá para a igrejinha, né? Em Rio Doce. E a gente chegava ali e ainda andava quase uns 300, 400 metros de areia para chegar na praia, né? E aí já nos anos 80 a gente viu que o mar começou a invadir a praia de Olinda. Eu vi cada pedra que foi colocada no dique, aqueles diques ali, eu vi a construção e eu ficava me perguntando o que era aquilo, né? Que absurdo era aquele que estavam fazendo com a praia, matando a praia, porque aqueles diques estavam sendo construídos, né? E aí Olinda, se não tivesse construído aqueles diques, Olinda teria desaparecido aquela parte ali. Eu acho que eu estou morando aqui perto do Hiper, né? De Casa Caiada, eu estaria morando na beira da praia, se não tivesse feito aquela contenção da praia de Olinda. Para vocês terem uma ideia, a Praia dos Milagres, né? Aquela praia logo no início, né? A gente chama de a peixaria, né? Aquela parte da peixaria, próximo do Varadouro, aquela parte ali, eu estava vendo uma reportagem que o mar chegou a engolir mais de 1 quilômetro. Ali tem uma vila que ficou embaixo d'água. E acabou tudo. Hoje você passa por trás ali, tem um caminhozinho, você vê as ruínas ainda do que foi uma vila, uma pequena vila de pescador. Tá? Mas a gente compreende que tudo aquilo foi invadido. Então, por que o mar está invadindo? Por que o mar está buscando o lugar dele? Né? E após fazer toda a contenção em Olinda, a gente já viu que em Paulista começou a se fazer também. Né? A gente já vê a parte do Janga, uma parte de Pau Amarelo, também com essa invasão do mar. Estava pesquisando também que o Ponta de Seixas, que é o extremo das Américas, lá na Paraíba, não pode ser considerado, né, para alguns pesquisadores, ele já não é mais o ponto extremo das Américas. Por quê? Porque o mar invadiu de uma forma que comeu toda aquela península, tá certo? E ali, grande parte ali daquele sítio histórico lá, ele está interditado. Por que está interditado? Porque pode cair a qualquer momento, tem partes ali que está muito complicado andar ali.
tá certo? Que é perigoso, ficou perigoso, porque o mar foi comendo, né? Devastando toda aquela região ali. Já dizem alguns pesquisadores que o ponto extremo das Américas deixou de ser Ponta de Seixas para ser o Cabo de Santo Agostinho, né? Porque tem está mais, né, entrando dentro do mar do que o Ponta de Seixas, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Por que a gente está colocando essas coisas? Porque, por um lado, a gente vê a reportagem na televisão falando sobre aquecimento global, derretimento das geleiras, né? O Ártico, né? Que historicamente sempre foram lugares congelados, sempre houveram grandes geleiras. Hoje, tem visto que eles estão derretendo, certo? Essa água vai para algum lugar, né? Então, os oceanos eles estão aumentando o nível de água deles. E se ele aumenta o nível de água, as partes mais baixas do oceano, a tendência é que elas sejam alagadas. Aquelas áreas mais baixas, né, elas vão ser alagadas. E aí está o grande dilema, né? Então, o aumento da temperatura na atmosfera, né, as águas estão ficando mais quentes. Os estudiosos estão dizendo que a temperatura da água dos oceanos, a temperatura da água dos mares está mais quente, né? O aumento da umidade atmosférica, a retração da vasta maioria das geleiras, aquilo que eu acabei de dizer, aquele derretimento das geleiras. Grande parte das geleiras estão derretendo. A diminuição de área coberta por neve. Migração de animais de regiões quentes para regiões mais frias, né? Então, de repente, tem animais que eles já é como se eles estivessem meio que maluco. Oxente, que é isso? Eu vou procurar um lugar mais frio, porque esse lugar, para mim, para minha situação, já está um pouquinho quente. Então, tudo isso é o que os cientistas têm falado, e entre outras coisas, eles estão falando que está acontecendo no planeta. Não tem como negar. Tá? Por outro lado, a gente tem um grupo minoritário, né, coisa de 2%, que tentam negar esse aquecimento global. E quem são esses negacionistas? Né? Eles negam o aquecimento, né? Ou negam que esse aquecimento seja fruto da ação humana. Em primeiro lugar, eles tentam negar que existe um aquecimento global. Em segundo lugar, caso exista, que é impossível de negar, na verdade, cientificamente falando, eles tentam dizer, não, mas isso aí é um fenômeno natural do planeta. O planeta, a cada tempo, a cada ciclo, ele aumenta de temperatura e depois por ele mesmo diminui. Isso aí não tem nada a ver com a quantidade de carro que está circulando na cidade, não tem nada a ver com as indústrias que estão queimando monóxido de carbono, não tem nada a ver com nada que o homem tem feito, com a destruição da Amazônia e etc. Né? Só para a gente ter Então, a gente tem esses dois grupos, essas duas correntes. Né? Só que a primeira corrente é a corrente científica, é a corrente que atesta aquilo que está acontecendo. E a outra não. A outra tenta colocar dúvidas acerca da questão científica. Tá certo? Então, a gente tem hoje trabalhado com essas duas áreas. Infelizmente, uma parte da igreja ela tem migrado para esse grupo de negacionistas. Tá certo? Mas por que a igreja, uma parte da igreja tem negado ou tem buscado essa ideia de... Fala, Cláudio. Vê, antes, como eu estou notando que essa tua fala nova praticamente entra no segundo capítulo, né, da aula, aí deixa eu contribuir com o que tu falou até agora, então.
Certo. que vai um pouco com o que Marcos tinha falado ainda agora. É pensar como é que a gente chegou até aqui, né? É isso que tu fez até aqui. Tu elencou uma série de coisas que apontam para qual foi o caminho que a gente levou para o ser humano, né? Para a criação, chegar nesse momento que a gente está. Então, acho que o primeiro número que a gente tem que pensar é o tamanho que a gente atingiu na humanidade. E em que momento isso aconteceu. Então, até 1800, o início da Revolução Industrial, a população mundial era de mais ou menos 700, 800 milhões de habitantes. 700 milhões de habitantes. Em 1800. Quando começa a Revolução Industrial, então a gente tem a partir de 1800, então vamos traduzir isso, né? A partir de 1800, a ciência, os estudos universitários, os pesquisadores, tudo aumenta muito, se descobre muita coisa. Basicamente, e se expande os tratamentos, a saúde, os conhecimentos dessas coisas se tornam conhecimentos que chegam ao povo e isso contribui para uma explosão demográfica, né? Até 1800 se nascia muita gente e se morria muita gente. A partir de 1800 continua nascendo muita gente, mas morre-se cada vez menos. Descobriu-se a penicilina, os antibióticos, a descoberta da penicilina e dos antibióticos é um dos grandes responsáveis pela população disparar, né? Se aprendeu a lavar a mão, se desenvolveu as técnicas de saneamento, teve que se contratar muita gente para Compesa, tratamento de água. Mesmo que essas coisas ainda não estejam presentes em muitos lugares da humanidade hoje, mas a gente só olha o copo meio vazio. Elas estão muito mais presentes do que estavam há décadas atrás. Então, expansão de remédio. Por mais que a gente ache que essas coisas são difíceis, mas todo mundo... Isso derruba a taxa de mortalidade. Em 1900, a população mundial... eu estava procurando um jeito aqui de compartilhar um gráfico. Ela já passa de 1 bilhão de habitantes. Em um século, a gente sai de 1 bilhão de habitantes para 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões, de 1 para 7, em 100 anos. A gente levou 10 mil anos para a gente chegar em 1 bilhão. A gente levou 10 mil anos, é o tempo que se estima da pré-história para cá. Daquele negócio de homem nas cavernas, tudinho. São 10 mil anos o tempo estimado. Claro, se a gente for adepto daqueles bispos medievais, são só 4 mil anos, né? Em 10 mil anos, a humanidade chegou em 1 bilhão de habitantes. Nos últimos 100 anos, a gente foi de 1 para 7 bilhões. Ao mesmo tempo que a população deu esse pulo, a gente criou há 150 anos, mais ou menos, um motor de gasolina. O famoso motor explosão. Motor de combustível.
Então, com a criação do motor a combustível, aí cria-se o automóvel e tudo que você pode mover com um motor. Da bomba d'água de casa, aí você vai dizer, a bomba d'água de casa não é motor a combustível, mas não é a combustível de gasolina, mas o princípio é o mesmo. Uma faísca elétrica que detona um processozinho de geração de energia, o princípio de funcionamento é o mesmo. Motores, aí depois você aperfeiçoa o combustível. Gasolina, álcool, gasolina de avião, que é o querosene de avião, óleo diesel para as fábricas, fábrica movida a óleo diesel. Então, isso é o cenário até 1950, 1960, a população explode. Vamos pensar na população do Brasil, pessoal. Você que está nesse momento assistindo a aula, ou você, meu querido irmão, minha querida irmã, que vai assistir esse vídeo depois pelo YouTube. Vamos pensar na população do Brasil. A música da Copa de 1970. A música da Copa de 1970. Belinha, obviamente, não vai recordar, nem eu. 70 milhões. Eu já estava imaginando o que você ia dizer, se você vai 70 milhões em ações. Não, 90 milhões em ação. 90 milhões em ações. 90 milhões em ação para frente, Brasil. Salve a seleção. 90. 1970 foi o ano que eu nasci. Hoje, a população é de 210. Aí, careca. Hoje, a população do Brasil é de 210. Vê só. Quem governa o Brasil hoje governa 3 Brasis de 1970. Quem governa o Brasil hoje governa 3 Brasis de 1970. Então, você, em 30, vê só, a gente levou da pré-história, 1500 portugueses chegam, a gente levou até 1970 para ter 90 milhões. Aí a gente hoje só precisou de 50 anos para sair de 90 para 210. Eu errei, né? Eu falei que era 3 vezes no Brasil, é 2,5, né, Marcão? É que eu pensei no 70 que o Marcão falou, fiz 3 vezes 7, 21. É 3,5, 2,5, perdão. 2 vezes e meia o Brasil de 1970. Então, vê, população, em todo canto a população duplicou. E, por favor, lembrem, isso não é somente porque nasce mais crianças. É porque morre menos gente. Morre menos gente. Saúde, remédio. Por mais dificuldade que a gente possa ter no posto de saúde da esquina, por mais dificuldade, por mais que a gente reclame do SUS, mas em todo canto no mundo, a saúde saiu se expandindo, melhorando. Repito, água encanada, água tratada, cada vez mais lugares essas coisas chegando. Aí a população, motores, a energia elétrica, o diesel. Então, o século XX provocou uma emissão de carbono simplesmente que era desconhecida pela humanidade. Nada que a humanidade vive hoje, ela conhecia antes de 1900. Nada que a humanidade vive hoje, ela conhecia, nada de tecnologia, eu quero dizer. Ela conhecia antes de 1900. E quando é que a gente começa a notar essas coisas? Vê? Aí é outra questão.
Aí é outra questão. Vê só, uma coisa são as mudanças. A população cresceu, a industrialização cresceu, a poluição cresceu. Uma coisa é isso. Outra pergunta quando é que a gente começa a descobrir isso? Quando é que a gente começa a perceber que está dando problema? Essa é a grande questão. Quando a gente começa a perceber que está dando problema. Eu costumo dizer o seguinte, em 1500, quando Cabral chegou aqui, a gente pode botar isso mais para frente também, em 1800, quando a gente ficou independente, 1800 e pouco, quando a gente começa a expandir o café, a gente não tem nenhum lugar, mesmo os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, ninguém que é onde as indústrias estão crescendo em 1800. Mesmo nesses lugares, eu acho que o Marcão concorda comigo, ninguém pensa em questão ambiental em 1800. Pense comigo, o cara chega na Amazônia, no meio do mato, em 1800. Já tinha expedição para a Amazônia, o pessoal já tem ocupação na Amazônia em 1800. Como é que o cara vai pensar em 1800, aquele mundaréu de floresta? A floresta vinha até o Maranhão. A floresta amazônica chega lá perto do Maranhão. Como é que o cara vai pensar, se eu vou derrubar essa árvore, isso vai me dar um problema lá em 2010? E o cara derruba machado, o cara derruba um serrote. O tempo para o cara derrubar um negócio daquele, ele nunca vai imaginar que aquilo ali vai dar problema. Quando é que a questão... Quando é que isso... Quando é que a gente começa a perceber que isso vai dar problema? É quando a gente troca o machado e o serrote pela serra elétrica, a gente troca pela serra movida a diesel, né? Porque a serra elétrica tem que ter eletricidade. Tu está no meio da Amazônia, tu não tem eletricidade. Tu está no meio da floresta, tu não tem eletricidade. Tu faz o quê? Tem a motosserra movida a diesel. Aquele motorzinho que o cara bota para moer caldo de cana, o cara adapta atrás de uma serra e derruba uma árvore no instante. Aí a coisa começa a piorar. Numa hora, você derruba 50 árvores. A extração de madeira começa a se tornar um negócio perigoso. A devastação, o aparecimento dos clarões, dos vazios, a expansão, a devastação, começa de fato a ser devastação. Aí tem uma coisa que a gente não tem noção disso, porque não aconteceu aqui no Brasil. Na Europa, nos anos 50, 1950, nos anos 1950, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, um outro problema apareceu que fez todo mundo começar a pensar em meio ambiente, que foi a energia nuclear. Tinha terminado a Segunda Guerra, os Estados Unidos explodiram as 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Para a gente isso não tem a menor... Isso não afetou... Isso aí a gente nem lembra, mas para quem é da Europa, isso foi de uma importância fundamental até hoje, porque eles viveram aquilo dali. Depois da explosão das bombas, você desenvolve a energia nuclear tanto para o ponto militar quanto para a questão pacífica. Hoje, o uso pacífico da energia nuclear é 90% da energia nuclear. Quem não sabe aqui, quem nunca percebeu, quando você vai fazer uma ressonância magnética, como é o nome daquele exame, aquele que a gente entra na caixinha do... Ressonância magnética. A ressonância, né, mano? Ressonância, tomografia. A tomografia, aquilo ali é radiação nuclear.
a universidade tem um centro de pesquisa de energia nuclear aqui para médica. Então, a energia nuclear começa a ser usada para fins pacíficos. Se cria a energia nuclear para uso elétrico, para iluminar a cidade. A Europa não tem rio, a Europa não tem queda d'água, não tem Rio São Francisco, não tem nada disso. Então, os caras geram energia elétrica a partir da energia atômica. Só que, por favor, vê só, pensa comigo. Quem tem 20 anos de idade, sabe que 20 anos de idade a gente acha que, né, é a época que a gente acha que só está faltando a gente para mudar o mundo, não é não? Quer dizer, o mundo não mudou ainda porque eu não cheguei. Aí eu cheguei agora com 20 anos, agora o mundo vai mudar. Né? Todo jovem normal é desse jeito. Aí, tu tem 20 anos de idade na Alemanha em 1950. Sabe o que é que tu faz quando volta da escola, da faculdade? Tu vai se juntar com teus colegas e vai fazer uma passeata para frente de uma usina nuclear com uma faixinha, fora a energia nuclear. Porque o que está na cabeça de todo mundo não é a energia nuclear da tomografia, que nem existe ainda, é a energia nuclear de Hiroshima explodindo. Aí o que é que aparece na Europa? Aí começa a aparecer cientistas, biólogos, historiadores, economistas, que começam a pensar a questão ambiental. Até na política, aparece o Partido Verde. O Partido Verde é criado nos anos 60, lutando contra o uso da energia nuclear. E dizendo para o resto da Europa, diz, olha, energia atômica é um problema, é um perigo, o meio ambiente está em risco. Aí vamos fechar o panorama. Nos anos 50 e 60, em qualquer lugar do mundo, o que mais tem é boca para comer. E o que qualquer governante tem que se preocupar é se vai ter comida para todo mundo dentro do seu território, dentro do seu país. Você já pensou, eu sempre brinco dizendo assim, você já pensou o cara que é presidente da China, Wilson? O cara que é presidente da China, ele acorda de manhã, aí ele faz assim, hoje eu tenho 2 bilhões de chineses para dar de comer. Tá entendendo? O cara que é presidente da Índia, primeiro-ministro da Índia, Marcão, o cara acorda de manhã e diz, meu irmão, tem 1,5 bilhão de indiano para comer nesse país hoje. Haja McDonald's. Se essa galera não comer, meu velho, vão vir atrás da minha orelha. Aí, resultado, como é que a gente tem que, como é que se resolve isso daí? Aí a ciência também entrou em campo. Os anos 50 e 60 é a famosa Revolução Verde. Que de verde tem pouca coisa. Ela é a Revolução Verde porque ela é o uso de agrotóxico, que quem é plantador não gosta dessa expressão, meu amiguinho advogado Marco deve saber disso, né? Eu tinha um professor que ele dizia assim, o cara descrevia, Marco, o cara descrevia um caso. Você chegava na sala e disse, gente, olha, fulano fez isso, matou fulano, quem é que está com a razão? Aí tinha um palhaço na sala, ele fazia assim, levantava o dedo e disse, professor, depende, ele é meu cliente ou não? Tá certo. Aí, resultado. Cara, como é que a gente chama esse produto que a gente usa para combater praga na agricultura? Aí, Marcão, depende. Ele é meu cliente ou não? Pois é. Se ele for meu cliente, eu chamo de defensivo agrícola. É uma tese. Não é? Se ele for meu cliente, ele está usando defensivo agrícola. Se ele não for meu cliente, ele está usando agrotóxico.
Claro. O advogado contra a empresa. Exatamente, né? Entendeu, né? Então, quando é que é nos anos 50 e 60 que a gente, que os cientistas criam os defensivos agrícolas, os agrotóxicos. Depende da, depende do andar da conversa da gente. Então, aí a produção agrícola vai lá para o espaço. Aí veja, o discurso ambientalista me parece muito que também tem, né? Não parece que a gente precisa ter muito trabalho para identificar que tem muito radicalismo. Porque como é que também a gente dá de comer a 200 milhões de brasileiros se não botar um defensivozinho agrícola para não melhorar, para não melhorar a colheita, aumentar a produtividade, não é? Me parece meio difícil. Eu acho que a agricultura familiar é bonitinha e comprar comida orgânica ali na esquina, na Federal, é legal, mas eu não sei se dá para alimentar 2 milhões de pessoas em Recife com a comida orgânica ali da esquina da Federal. Aí vê as encruzilhadas que a gente vai se metendo, não é? Então. Inclusive, Cláudio, eu vou devolver a palavra, para eu continuar, só para descansar um pouquinho e tomar uma aguinha. Tem até a questão da engenharia genética, né? Que também entrou nesse meio, né? Que muda a característica da semente para que ela seja resistente a pragas, que de alguma forma, por um lado, escapa desses defensivos agrícolas, da maioria deles, mas por outro lado tem aquela questão que a gente não sabe onde é que vai dar. Né? É o fantasma da engenharia genética, né? Você come uma banana Pacovan, que segundo a engenharia genética seria uma mistura da banana prata com a banana comprida. Aí ela fica do tamanho de uma banana comprida, com o quase sabor de uma banana prata e com alguma coisa ali que eles colocaram a mais ali. Então criou um Frankenstein chamado banana Pacovan. E é legal, você chega na feira, tá lá, aquela banana bonitinha, aquele cacho de banana que dá 3 de uma banana prata, né? E eu tiro lá da Compesa. Lá na Compesa tem várias bananeiras que crescem lá, dos sítios. Aí chega por lá. Só que ela é aquelas bananas comuns, né? Aquelas bananeiras comuns. E a banana é insignificantemente menor, porém é banana prata. Né? Enquanto que a outra não, a outra modificada geneticamente, ela comercialmente ela é mais valorizada. Apesar que a gente não sabe o que a gente está comendo. Né? Isso, estou dando um exemplo de banana porque lá no Compesa tem muito pé, né? Tem muita bananeira. Mas a gente vê isso com manga, com a maioria das frutas que a gente consome. Né? Muitas delas passaram pelo processo da engenharia genética. Continua aí, Cláudio. Cláudio, antes de tu concluir, né, eu acrescentaria nessa discussão também a expansão urbana, né? Quando o Jó falou que ali a Praia dos Milagres foi invadida, não sei o que, nós temos que entender. Urbana, né, sempre foi na área litorânea. Então, hoje nós temos vários países que fizeram aterro. Essa área litorânea aqui de Olinda é aterro. Holanda é basicamente um aterro. Então, não é que o mar está cobrando que é dele, não. É o mesmo, correto? Então, de alguma forma, esses prédios foram construídos, essa ocupação urbana é através de aterro, a água vai vir para cá, não tem como não. Tá certo? Outra coisa que eu queria colocar é em relação à preocupação ambiental. Você vê só, na antiguidade já existia essa preocupação. Quando se fala, me corrija aí se eu estiver errado, quando se fala na Bíblia, no ano sabático, era que o povo judeu, ele cultivava a terra durante 6 anos. Ele teria que descansar aquela terra. Acarretava que aquela terra ia se recuperar para a próxima safra do ano que vem. Hoje nós temos um rodízio
né? Tem muitas agroindústrias hoje que fazem um rodízio de safra. Ou seja, eu planto a soja aqui, que ela vai exigir muito solo. No próximo semestre, eu já planto milho, para que aquele solo se recupere. Pode, então, essa questão da preocupação ambiental, ela já existia na antiguidade. O Sim, direito romano, ele questão da propriedade, quando o cara recebia e ele tinha que passar para o herdeiro dele, ele tinha que deixar aquela terra em boas condições. Então, desde a antiguidade já existia essa preocupação. O que nós vemos agora do século XX para cá é o ativismo ambiental, né? Que Cláudio já adiantou, já colocou aí, onde nós vemos algum lado desse ativismo ambiental radical, né? Que passou para o lado político partidário, e também tem aquele lado que vem a proteger a natureza. sim. Na antiguidade, o Código de Hammurabi, mesmo com a pouquinha coisa que restou dele, né, mas já tem lá previsão para quem usa para quem usa de modo errado os recursos hídricos, né? Se o cara construía lá uma represa e a represa estourava, era pena de morte. Ele era assassino, né? O Velho Testamento, o Levítico, tem uma legislação. O Levítico é uma legislação civil, é praticamente um código de direito civil com uma mistura de código penal, né? No Levítico lá tem uma série de prescrições para o bom uso da terra, para o bom uso dos recursos ambientais, que o que hoje a expressão da gente é recurso ambiental, né? Mas que é o que a gente hoje chama de recurso ambiental. Esse negócio a urbanização é também um processo que anda junto. Industrialização e urbanização são irmãos siameses, né? Aquele irmãozinho que mais colado no mesmo corpo. Não tem um sem outro. A gente se espanta com Jardim Brasil aqui, que alaga toda chuva. A chuva vem lá em Petrolina, Jardim Brasil já está alagado. Mas a gente se espanta porque o Jardim Brasil é uma baciazinha. E era mangue. Foi todo aterrado e se construiu em cima. Até lá embaixo na fábrica da fosforita, a velha, antiga fábrica da fosforita, aquilo tudo era mangue, foi aterrado e se construiu em cima. O canal lá, tristemente chamado de Canal da Malária, que cruza aquilo ali tudinho, não é à toa que é tudo mangue. A gente... A V8, aquilo é mangue. Quem conhece Maranguape 2, né? Entre Maranguape 1 e Maranguape 2, aquela floresta, aquele pedaço de floresta que ainda existe, indo ao chão, porque tá sendo toda aterrada. Mas eu vi aquilo ali com 15 anos de idade, né? Há 15, 16 anos de idade. Então, tudo aquilo ali é mangue. E tudo aquilo ali está sendo aterrado. Ou seja, a gente não vai esperar... Pois é. A gente não espera boa coisa ali quando chover. Tá entendendo? Eu fiquei admirado, Cláudio. Eu tenho ficado admirado com essas chuvas que tem dado São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Que antigamente, quando caía uma chuva, a gente colocava um barquinho de papel para ser levado por aquela correntezazinha que fazia na Rua da Gé. Então eu fazia um bocado de barquinho de papel de jornal para navegar. Hoje eu tenho visto na televisão os carros, os carros e os barcos. Foi criado na rua, é raiz.
Hoje eu tenho visto os Jó carros. era doido para participar daquele filme de Stephen King, It, a coisa. É, Aquele molequinho ali do início do filme, que fala barquinho de papel. Eu fiquei admirado com a gente vendo na televisão os carros como se fossem esses barquinhos de papel sendo levados pela correnteza. Hoje mudou completamente. A chuva não é mais aquela chuva de antigamente. Não tem como a gente dizer, essa chuva sempre existiu, sempre. Para mim não entra na cabeça que essa chuva sempre existiu. Algum fenômeno aconteceu para que ela se tornasse mais torrencial. Tá entendendo? A cidade se urbanizou, cresceu desordenadamente. Quem for professor, A chuva vai procurar um lugar, não encontra. quem for professor de geografia, Fala, Cláudio. quem for professor de geografia que estiver aqui na sala, que estiver ouvindo, vai reconhecer o que eu estou falando. Os livros de geografia que a gente usa no ensino fundamental e médio, boa parte deles, a parte de geografia do Brasil, é tirada de um grande pesquisador que faleceu já há uns anos, que é o Aziz Absaber. Foi professor da Universidade de São Paulo a vida toda, grande pesquisador, é autor de um dos mais importantes mapas da geologia do Brasil. Ele é que fez uma classificação. Ele é um dos responsáveis por uma das grandes classificações das áreas de solo, de rocha do Brasil, do Brasil inteiro, não é de uma região só, não. O professor Aziz Absaber, era imigrante, a família era libanesa, parece, né? Turco. O professor Absaber, ele tem uma série de livros, o nome do principal era A Vingança das Águas. A Vingança não, A Revanche das Águas. A Revanche das Águas. É um livro dele tratando sobre enchentes em São Paulo. E o que a gente chama de impermeabilização do solo, né? A primeira coisa que a gente faz é passar cimento onde era terra. A ilha do Recife, a gente anda pelo Recife inteiro, aí a gente está onde? Está na Ilha de Joaneiro, está na Ilha do Retiro. 3 toquinhos para não... Tá... em todo canto tem ilha disso e ilha daquilo. Aí você olha assim e faz, cadê a ilha daqui? É porque era ilha. Hoje é tudo aterrado. A Ilha do Retiro era uma ilha mesmo, ali na frente aquela região do entorno do esporte, era ilha mesmo. A gente aterra tudo. E só não aterra mais porque não pode mais. Eu acho que a gente está fazendo uma descrição até esse momento, assim, um pouco dessa história, né? De como é que a gente avança. Isso avança sobre a natureza, sobre os recursos naturais. Isso tudo tem a ver com um modo de olhar a natureza. A gente olha a natureza como sendo... Aí a gente já começa a chegar mais perto da pergunta de Jó, quando ele já ia encaminhar para outro ponto da aula, né? A gente caminha muito aceleradamente numa visão de que a natureza tem que ser explorada por nós. Por exemplo, uma visão dominante hoje em algumas áreas políticos brasileiros é o seguinte: tem o discurso ambientalista, o europeu só faz hoje porque ele já explorou o que tem de explorar e não quer que a gente explore para a gente não ficar rico. Discurso de protecionismo ambiental, tudinho, preservar a Amazônia, é que os caras têm uma teoria da conspiração, né, feita a cloroquina. Senão pararam de falar nela, né? Não sei por quê. Aí, os caras não querem que se explore a Amazônia para guardar a Amazônia para eles voltarem a explorar daqui a algum tempo. Aí, qual é a grande contradição disso? A grande contradição é que quem defende a exploração da Amazônia, que ela se transforme em pasto, que ela seja explorada
onde tiver ouro dentro dela se retire ouro, essas coisas todas, é que a empresa que vai fazer isso não é brasileira. Nenhuma empresa de mineração hoje é nacional. O que mais tem há muito tempo é o que nos últimos anos, nos últimos 2 anos, não sei por quê, muita empresa de criação de gado estrangeira, de sociedade, que começou a comprar terra na fronteira do Maranhão, perto da Amazônia, para fazer. O pessoal já fazia plantio de arroz, não sei se vocês sabem. O pessoal planta arroz na franjazinha da Amazônia. Mato Grosso. O pessoal já desmatando para plantar arroz, criar gado. O Maranhão teve uma onda grande de desmatamento para a usina de açúcar, né? Tudo que era usina de açúcar de Pernambuco, que fechou nos anos 80, foi para o Maranhão. Muito usineiro de açúcar do Maranhão é pernambucano. Mora em Pernambuco e tem usina lá. Inclusive com denúncia de trabalho análogo ao escravo, Marcão. Porque os caras já têm know-how da exploração daqui, né? Aí pega o matutinho daqui da Zona da Mata, aí leva para lá para o Maranhão de ônibus, para o cara fazer o cultivo da cana lá. Então, você já tinha aquela exploração da Amazônia muito forte. Então, o que aconteceu? Aí também, uma coisa, para eu encerrar minha fala, uma coisa, portanto, é a questão ambiental. Quando é que a questão ambiental se torna um problema? Não é? Ela se torna um problema no século XX, somente no século XX. Não tem como você dizer que tem problema ambiental em 1800, porque em 1800 tem muito pouca gente no mundo para transformar o meio ambiente, para causar ameaça ao meio ambiente. Segundo ponto, aquecimento global é um outro debate dentro do problema ambiental. Você pode muito bem achar que existe um problema do meio ambiente e não acreditar no aquecimento global. São duas coisas separadas. Tem muito cientista sério que acha que o aquecimento global é duvidoso, viu? Então, uma questão é eu saber que tem um problema ambiental. Um segundo debate, aquecimento global. Outro debate dentro disso daí é essa relação da discussão ambiental com a igreja. Aí o que é que ocorre? Eu acho que eu vou encerrando aqui, porque aí eu deixo o gancho já para a entrada nesse. Nos anos 50 e 60, quem está envolvido com a discussão do meio ambiente? Aí a gente entende também um pouquinho a reação, principalmente das igrejas mais conservadoras, das correntes mais conservadoras da igreja, essa discussão do meio ambiente. Quem é que está envolvido nos anos 50 e 60 nessa questão de meio ambiente? Aí, primeiro, exatamente, Marcão. E eu vou ampliar, Marcão. Não é só a esquerda. É todo mundo que tem uma vida alternativa. Raul Seixas para lá, Dailson. A sociedade alternativa de Raul Seixas, o movimento hippie nos Estados Unidos. Porque a gente não pode confundir o movimento hippie com esquerda. Correto. Né? Embora isso seja uma coisa que a galera, a turma aí dos conservadores fazem constantemente, mas não são a mesma coisa. Contra a cultura aqui. Exatamente. A contracultura era um negócio completamente assim, tinha de tudo. Inclusive, 90% do pessoal da contracultura e do hippie hoje é empresário de sucesso. Né? O pessoal tem uma expressão para chamar eles, é yuppie.
Bill Clinton era hippie, virou presidente dos Estados Unidos. Então, são duas coisas diferentes. Então, aí o que acontece? Nos anos 60, o ambientalismo virou uma pauta do movimento hippie, dos alternativos, da sociedade alternativa, uma pauta da esquerda, preservação do meio ambiente, e virou uma espécie de acusação aos grandes empresários, né, ao sistema capitalista como um todo. Quem é que promovia? Né? Porque veja, é óbvio, né? Se eu digo que a Amazônia está sendo devastada, qual é se eu continuar nessa conversa de devastação da Amazônia, onde é que eu chego nos responsáveis? Eu vou chegar numa mega empresa internacional. Aí, pastores, teólogos assim, mais, né? Eles olham assim e falam, não, se eu for por esse debate, eu vou acabar reforçando o que ele acha que é o inimigo dele, né? Aí o cara começa a recuar. Se eu for defender esse ambientalismo aí é importante a gente perceber também que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica têm comportamentos opostos nisso daí. Radicalmente opostos. A Igreja Católica... Ô, Cláudio. Tranquilo, João. Vamos deixar essa parte para o próximo domingo? Sim. Essa parte da igreja? Ele quer fazer o almoço? Porque a gente já está 11 horas e a gente tinha prometido que a aula ia durar até 10h30. Por conta do Dia das Mães, os preparativos aqui. Eu queria deixar aberto aqui só eu encerro só um tempinho para a gente concluir aí o amarrar. 30 segundos. O grande nome da Igreja Católica para tratar sobre a questão ambiental é São Francisco de Assis. Existe toda um pensamento e uma corrente teológica dentro da Igreja Católica que associa o modelo de igreja franciscano, né? Francisco de Assis é um grande reformador da Igreja Católica, né? Só que não é um reformador feito Lutero. Lutero saiu da igreja, Francisco ficou na igreja. Mas Francisco denunciou a corrupção, denunciou a ladruagem dentro da igreja em 1300, 1200, tudo quase igual a Lutero. Só não teve o radicalismo, só não estava na época ainda de ter condição de sair da igreja. Então a igreja, os católicos, eles reforçam muito a imagem e a teologia, os textos, as pregações, o modo de vida do Francisco de Assis para reforçar a sua teologia ecológica, né? Sua ecoteologia. Isso também jogou a igreja evangélica também para uma reação, né? Então, meio ambiente é um negócio de quê? De católico e é de esquerda, então não é meu. Pronto. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta para a gente encerrar a aula hoje? Só uma questão que eu queria levantar. Temos aqui alguns segundos. Usa aí, Marcos. Será que existe aquecimento global quando você questiona, né? Aí existe alguns que questionam. Os desertos de hoje da antiguidade, ele tiveram a sua área aumentada, mesmo após a Revolução Industrial, permaneceram o que são. É questionável isso, essa questão dos desertos. Você tem o deserto Saara, um deserto aqui, como é que se diz? Nos Estados Unidos, ali perto do Texas. Você tem o deserto Sinai, do Atacama. Então, são áreas que permanecem como são, quer dizer, alguns foram, depois da colonização, né, das Américas, foram descobertos agora. Mas os da antiguidade permanecem no mesmo tamanho que eles eram na antiguidade. A ocupação naquelas áreas foi invadindo o deserto. E não em deserto invadindo. Então se questiona também essa questão do aquecimento global.
tu falaste deserto, mas a gente tem um fenômeno chamado de desertificação, né? Sim. De áreas que antes eram áreas boas, Isso. tá certo? E que hoje ela está passando por um processo de desertificação. Aqui no Nordeste tem muita área dessa. Inclusive, Tem o muita... entorno do Mar Morto, um Mar de Aral na Rússia, que virou um grande deserto, depois que o pessoal fez um projeto de transposição da água de um rio lá. O pessoal na época de São Francisco. Ação direta humana. E Sim, não uma ação exatamente. direta da natureza. Sim, mas é uma Mas ação aí eu indireta da natureza pelo homem. Aqui rapidinho. Quem está vendo pelo YouTube, né, pode fazer pergunta para a gente usando o chat. Sim, sim. Para encerrar ainda, encerrar de vez, esse debate do aquecimento global tem a ver já com, assim, digamos assim, um nível hard dessa questão ambiental, né? Há toda uma corrente de cientistas que defende que a gente está entrando numa era nova da humanidade que eles chamam de antropoceno. Isso. Quem estuda, todo mundo que estudou já fez o fundamental e o médio e teve que estudar para vestibular já se aperreou com esses nomes, né? Holoceno, não sei o que, seno, não sei. Ainda bem que eu sou de história. Aí a turma criou uma expressão há uma corrente seríssima, muito respeitável, que diz que desde os anos 60, 70, talvez a gente esteja entrando numa coisa chamada de antropoceno, quer dizer, uma era da história da natureza em que o homem é o elemento fundamental que determina as mudanças. Coisa para a gente discutir na outra. Com certeza, senão a gente vai se prolongar aqui. Eu ia falar da água também, da questão da água, mas deixa para a próxima semana, deixa uns assuntos para a gente continuar, tá certo? Para a gente não se prolongar, se alongar demais aqui. Tá ok? Então, mais uma vez aí agradecendo a presença de todos aí nesse debate. No próximo domingo a gente esteja presente. Quem não assistiu vai poder assistir no YouTube e já tem elemento para debater na próxima aula, no próximo domingo. Tá certo? Então, boa tarde aí, pessoal. Feliz Dia das Mães para as mamães. Tá certo? Feliz Dia das Mães.